Conceição Evaristo, ao escrever. Ao escrever a fome, com as palmas das mãos vazias, quando o buraco estômago expele famélicos desejos, há neste demente movimento o sonho e esperança de alguma migalha alimento. Ao escrever o frio, com a ponta de meus ossos, e tendo no corpo o tremor da dor e do desabrigo, há, neste tenso movimento, o calor e esperança de alguma mísera veste. Ao escrever a dor, sozinha, buscando a ressonância do outro em mim, há, neste constante movimento, a ilusão e esperança da dupla sonância nossa. Ao escrever a vida, no tubo de ensaio da partida, esmaecida nadando, há, neste inútil movimento, a enganosa esperança de laçar o tempo e afagar o eterno. Este poema está no livro Poemas da Recordação e Outros Poemas, da grande mestra Conceição Evaristo, e eu quis começar com ela pensando que, para o âmbito da minha pesquisa, eu sou a professora Karina Lima Salles, eu faço parte do grupo de estudos em Vida e Obra de Negros e Negras na Contemporaneidade, o GEVONC, e a minha trajetória de pesquisa, que não é só minha, é uma trajetória de pesquisa que é calcada em toda uma coletividade, ela transita pelo âmbito da literatura marginal periférica. E eu não posso pensar nessa literatura produzida nos espaços marginalizados hoje, sem pensar que ela só se fez possível porque tivemos antes pessoas que trilharam caminhos que foram caminhos essenciais. E aí eu trago um provérbio africano que está no livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é: quando você segue as pegadas dos mais velhos, aprende a caminhar com eles. Então, para que escritores contemporâneos, negros e negras de espaços marginalizados, pudessem trilhar os seus caminhos, eles o fizeram porque eles trilharam antes deles, pisaram o chão que foi pisado por aqueles que vieram antes deles. Bem, a literatura marginal periférica é um movimento que ganha força desde o final dos anos 90 e ela vai se referir a uma produção que vai ecoar de espaços marginalizados da sociedade, de becos e vielas, de favelas, de espaços marginalizados, e esses escritores e escritoras são, antes de tudo, escritores e escritoras negros e negras que lutam por um espaço de visibilidade, mas o que eles querem, antes de tudo, é que sua voz ecoe. Eles querem que a sua literatura seja conhecida, e é um processo que é de luta e de resistência, de transgressão a um modelo que aí está posto, ainda vigora, infelizmente, ainda tem uma certa força, em que nós temos um escritor branco, homem, classe média, que tem um destaque se pensarmos em editoras, em grandes editoras, consideradas como as de prestígio. Por outro lado, nós temos também todo um movimento de resistência que tem lutado contra essa colocação feita, né, contra essa imposição de certa maneira. E podemos situar neste contexto as editoras independentes, as editoras pequenas, né, as editoras, e aí podemos colocar especificamente as editoras negras que produzem, que publicam livros de autores e autoras negros e negras do Brasil. E a gente pode pensar em editoras já consagradas nesse âmbito, como a editora Malê, podemos pensar na Nandiala, há várias editoras que atuam para essa publicação, para fazer com que essas vozes venham a público, né? Se pensarmos na própria Conceição Evaristo, que foi o poema que eu trouxe no início, que foi uma escritora que levou 20 anos para conseguir publicar o seu primeiro livro. Já tinha toda uma trajetória consolidada de publicação nos Cadernos Negros, mas só teve seu primeiro livro publicado 20 anos depois dele ter sido apresentado várias vezes e recebido várias recusas de editoras em relação à proposta da publicação. Bom, essa literatura marginal periférica que ganha força no final dos anos 90 vem atrelada a toda uma movência de escritores e escritoras que saem das periferias em que vivem e que eles querem principalmente poder falar de si e se autorrepresentar e não continuar sendo transformado em personagem de livros pela voz de alguém que está fora desse espaço da periferia. Então, a periferia, que é tão múltipla, que não é uma só, que é vasta, e ela precisa também produzir. Há uma cultura periférica, também diversificada, que precisa ganhar o mundo,
para além dessa ideia de um espaço que estivesse ali, de uma produção que estivesse guetificada. Bom, então vamos lá, porque a ideia é ser breve, eu acho que eu já estou me delongando nessa apresentação inicial. O movimento ele começa com, vamos situar, com o escritor, o Ferrez, que após publicar o seu romance Capão Pecado, que teve uma recepção bem interessante, ele consegue um espaço privilegiado, que é consegue escrever na revista Caros Amigos, e cria um suplemento literário, que é o suplemento Caros Amigos Literatura Marginal, que teve 3 edições, e o que ele consegue com esses suplementos, que foram publicados em anos variados durante o início dos anos 2000, é trazer a público autores que não eram tão conhecidos. Claro que ele traz também autores que seriam esses que trilharam os passos primeiros, né? Então, quem estaria, digamos, quem foram esses que inspiraram? Então, podemos pensar que a literatura marginal periférica, ela bebe principalmente, né, pensando nesses que inspiram, nesses precursores, nos autores e autoras negros e negras que produziram literatura no Brasil e muitas vezes foram silenciados ou apagados dos compêndios literários, né, dos manuais didáticos que circulam na educação básica. Então, para além daqueles que já são vastamente conhecidos, né? Se a gente pensar em Maria Firmina dos Reis, uma romancista precursora no Brasil, mas que tem sido conhecida graças a um número cada vez maior de pesquisas, o que tem feito com que editoras de material didático tenha que revisar o seu material e inserir a escritora, porque há uma cobrança em relação a isso. Ou pensarmos no século XX na produção literária da Carolina Maria de Jesus, uma grande mestra, uma inspiração para os autores da literatura marginal periférica e da literatura negra contemporânea, essa que escreve e que é, a princípio, vista como uma escrita do exótico, o que não tem nenhum sentido, não é essa perspectiva. Carolina Maria de Jesus é uma escritora de literatura e ponto, é o que basta. E uma escritora de literatura com uma produção vasta, para além de 4 de despejo. Temos que revisitar essa produção da Carolina Maria de Jesus, buscar saber mais e mais sobre a escritora, levá-la para as salas da educação básica. E aí eu entro em algo que é muito importante para mim também, né? Eu sou professora de educação básica há 28 anos, sou professora do ensino superior há 13 anos, e nós, como professores, em qualquer etapa em que a gente atue, né, a nossa importância como mediadores de leitura na constituição leitora dos sujeitos, ela é extrema. Então, como mediadores de leitura, nós temos que ser, antes de tudo, leitores. E se nós lemos autores e autoras negros e negras e levamos para a sala de aula, nós fazemos com que esses textos sejam conhecidos, com que esses autores sejam conhecidos, com que essas escritoras sejam conhecidas. E pensar, por exemplo, na modalidade da educação infantil. Se nós temos, desde a educação infantil, livros, os nossos pequenos e as nossas pequenas, as nossas crianças negras são colocadas em contato com obras que trazem personagens em que eles se sentem representados, em que eles se reconheçam, isso é muito importante para a constituição desses sujeitos, para esse processo do autorreconhecimento desses sujeitos. E na educação básica trazer, eu atuo no ensino médio especificamente, mas em todas as séries do ensino fundamental, é preciso que se tenha essa preocupação também, e também no ensino médio, né, em que nós possamos levar mais e mais autores, e com diversidade de gêneros, levar poemas, levar prosa variada, levar gêneros variados para que esses discentes possam ter contato com esses autores e autoras e possam observar como é que eles constroem, analisá-los, reconhecer a importância desses escritores, dessas escritoras para a literatura brasileira, para esse contexto dessa literatura marginal periférica que se produz desde o final dos anos 90 e que eu disse que ela é um processo de autorrepresentação desses sujeitos, né? Porque Ferrez usa em um dos manifestos literários que ele constrói, eles não querem que alguém tire o retrato deles. Esses escritores das periferias querem tirar o próprio retrato. Uma das expressões que aparece em um dos manifestos do Ferrez, o Manifesto do Terrorismo Literário, em que ele vai dizer que nós somos o retrato, no sentido de que eles
mesmos vão fazer o próprio retrato, né? O que a Ari Pimentel chama de uma selfie periférica, eu prefiro chamar de um autorretrato periférico, uma vez que o autorretrato tem essa conotação também de uma produção artística ali sendo feita. Bom, poderíamos falar de diversos autores, e nesse âmbito dessa literatura marginal periférica contemporânea, desses escritores negros e negras da contemporaneidade, a gente pode pensar em mulheres, uma força enorme dessas mulheres que produzem. Eu vou destacar a Elisandra Souza e a Dinha como poetas que atuam inclusive no âmbito de uma movência coletiva. A Dinha atua na editora Me Pariu a Revolução, que é uma editora gerida por mulheres e que publica mulheres, e mora numa periferia de São Paulo, o Parque Bristol. Ou pensarmos na Elisandra Souza com o Sarau das Pretas, que é um coletivo de mulheres que produz poesias autorais e apresenta essas poesias em saraus, e isso faz com que também outras pessoas se sintam tocadas e também tenham o desejo de produzir. E aí pensando o próprio sarau como um dos reflexos dessa produção, dessa literatura marginal periférica e dessa literatura negra contemporânea. Bom, poderíamos pensar também num âmbito muito mais próximo a nós, em saraus aqui da Bahia, e a gente pode colocar Salvador, o Ben Black, a poeta Jaquinha Nogueira, uma poeta baiana negra, ela tem um sarau que já acontece sempre. Ou podemos pensar no Sarau da Onça, que acontece no bairro da Sussuarana, em Salvador, e que consegue envolver as pessoas da comunidade e para além da comunidade, e produz antologias e faz com que essas vozes ecoem para além desse espaço, dessa periferia específica. Bom, de maneira geral, são algumas dessas marcas constitutivas desse movimento, dessa literatura marginal periférica, contemporaneamente falando. Essa produção que ecoa de espaços periféricos de cidades várias do país. A gente pode pensar e vamos encontrar, se buscarmos, nas diversas regiões do país, considerando que as periferias, elas existem em todos os espaços dessa sociedade brasileira tão desigual. Bom, e na continuidade dessa fala, e já que eu trouxe essa importância da mediação, né, da leitura, do mediador da leitura, do professor em sala de aula, desse que lê e pode tocar esses sujeitos leitores, fazendo com que eles tenham contato com produções de autores e autoras negras da contemporaneidade. Então, e aí eu não falo somente da literatura marginal periférica, então fazer com que esses discentes possam conhecer e ler poesias da Cristiane Sobral, da Lívia Natália, da Miriam Alves, da Conceição Evaristo, do Cuti, de diversos autores, do Joel Fino, do Muniz Sodré, Abdias Nascimento, levar os textos literários desses intelectuais negros e negras da sociedade brasileira para que sejam conhecidos, para que sejam discutidos. Bom, e isso no âmbito da educação básica, nas séries do ensino fundamental, no ensino médio também. Fazer com que eles leiam romances como Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, como Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, como Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, contos de autores diversos. Se a via de chegada é por gêneros mais sucintos, vamos fazer com que os textos circulem até que nós possamos encontrar os nossos discentes lendo romances densos, romances com um grande volume de páginas. Não importa, o importa é que faça com que essa literatura seja lida, com que ela seja conhecida, e que eles possam refletir sobre essa produção e entender essa produção no âmbito dessa sociedade brasileira ainda tão desigual e que é marcadamente racista. Então, ler literatura negra no espaço da sala de aula é parte de um projeto de uma educação antirracista também. E ler a literatura marginal periférica também é parte desse processo. Como professora do ensino superior, eu tenho desenvolvido projetos também. Eu tenho um projeto específico que ele é pautado na análise do acervo bibliográfico de 2 escolas da cidade, considerando que existe um programa, que é o Programa Nacional do Livro Didático Literário,
que constitui o acervo das escolas. A escolha é feita pelos professores, e aí de novo a importância desse professor, que ele conheça essas obras, para que ele possa escolher também obras da literatura negra brasileira para esse acervo. Então, essa pesquisa eu faço uma análise de quais livros da literatura marginal periférica estão presentes nesse acervo da escola e de que maneira esses livros são trabalhados. Um outro projeto é um projeto de mapeamento de escritores da literatura marginal periférica na cidade, considerando tanto as produções escritas, publicadas em livros, sites, blogs também, quanto a produção que circula pela via da oralidade, e a gente vai encontrar essa produção nos saraus, nos slams, nas batalhas de rimas também da cidade. Já foi feito um mapeamento inicialmente numa pesquisa de iniciação científica, e essa pesquisa continua. Por exemplo, agora tem, de certa maneira, um fruto dessa pesquisa, que é a orientação de um trabalho de conclusão de curso de uma pesquisadora, uma graduanda em letras, a Geisiele Santana, que ela está discutindo o hip hop e as vozes que ecoam desse movimento, trabalhando desde a gênese desse hip hop aqui na cidade e analisando 2 artistas especificamente. Bom, trabalhos de conclusão de curso discutindo literatura negra, de autores e autoras negros e negras da literatura brasileira, já é algo que é comum no Colegiado de Letras, sempre. Diversas professoras e professores orientam trabalhos nesse sentido. Neste momento agora, além desse trabalho da Geisiele, eu estou com mais 3 trabalhos em curso de orientação. É um trabalho da pesquisadora Fernanda Santos, que discute a maternidade negra em Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Outro trabalho em curso, uma pesquisa em curso de um trio, a Elisa Metzger, a Laís e a Samantha Oliveira. Elas estão discutindo a violência e a cultura do estupro em 3 contos de Insubmissas Lágrimas de Mulheres da Conceição Evaristo. E a pesquisadora Aline Colatino discute mulherismo africana no romance Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, analisando as agendas que estão presentes na obra, selecionando algumas para esse processo. Então, é preciso fazer com que essa literatura seja lida, que as pesquisas sobre ela se ampliem mais e mais. E o que eu quero frisar mesmo nessa fala é a importância de que nós possamos, como mediadores de leitura, no espaço, desde a educação básica, fazer com que essas obras circulem, com que elas sejam lidas e discutidas. Então, basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês